Cris, você acha que existe uma cultura em que impõe uma necessidade da gente ter o último modelo, o mais importante, o mais famoso? Isso é já uma imposição? Eu acho que é. Isso aí é inegável. E você acha que essa necessidade sempre existiu na sociedade ou é uma coisa nova? Se a gente pegar a história da humanidade, a gente vai ver que talvez não seja tão novo, mas que deu uma acelerada ultimamente, não tenho dúvida. E quais são os desdobramentos dessa aceleração? Eu acho que é assim, olha, se a gente fosse enumerar rápido aqui, falta de erudição, perda da crítica, da capacidade analítica e acho que assim, de uma maneira bem geral, capacidade de achar soluções. E essa cultura, ela está presente nas empresas, entre os sócios, entre os gestores também? Nossa, muito mais do que você possa imaginar. E qual seria a solução possível para essa situação? Sabe qual que eu acho que é a solução? Seria que a gente retomar uma coisa que existia lá no passado. Aprender a fazer mais com menos. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje especialmente para falar desse consumo desenfreado dos últimos modelos, né, Cris? Nem sempre garantem os melhores resultados. Oi, Cris. Tudo bem, Vanusa? Oi. Se eu quero estar na crista da onda, eu vou ter, por exemplo, todos os equipamentos da Apple em casa, no trabalho. Agora, dentro de uma empresa, o que é estar na crista da onda? Se você quiser estar na crista da onda, acho que você tem que ter todos os modelos, mas só tem que tomar com cuidado. Essa onda vai ficar pequenininha muito rápido. Então, essa crista vai virar uma marolinha muito rápido. Por que você diz isso? É porque as pessoas percebem que aquilo é apenas aparência? Eu acho que sim, sabe? Aliás, na verdade, eu não só acho que sim. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Você falou do iPhone, né? Da Apple. Uma vez eu ouvi isso e é verdade. Eu não sei quem que falou isso, mas isso me chamou muita atenção. Se você não tem o último modelo da Apple, você é quase que ganha um status de um ser inferior. Já percebeu? Se você não está com o último produto de tecnologia, você meio que parece que é um ser inferior. Você ficou para trás. Não é? Da onde que veio isso, né? Por que chegamos a isso, né? E quando você olha para o modelo, lá, o 12 por 13, o 13 por 14, o 14 por 15, etc., o que você vê de diferença quando você percebe o uso que as pessoas fazem disso, né? Mas essa questão de você ser um pouquinho ser inferior, você acaba sendo o ser inferior, não é parece isso? Que você ficou para trás, né? Foi ultrapassado. Então, existe isso, assim, dá para a gente poder gravar na verdade, um filme, uma série sobre isso. Essa indústria do consumo, como começou isso, né? Então, você tem décadas e décadas que a gente vem sendo... nós estamos inseridos nesse meio. A gente vem aprendendo a consumir sem necessidade. Sim, né? Eu lembro que eu me formei no início da década de 90. E aí, quando chegou lá pelos anos 2000, o que mais diziam no mercado era, olha, se você não tem uma pós-graduação, você não é nada. Não é? Eu tenho um exemplo assim desse. Você falou de crista da onda, né? Se você não tem... Quando eu também me formei, mais ou menos nessa época aí, meu primeiro ano depois, quando eu peguei o diploma da graduação, eu fui fazer uma pós-graduação. Porque tinha que ter. Naquela época, assim, faz a pós. Na época em que pós e MBA ainda tinha status. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz, etc. Tal. Então, assim, você tem que ter. Né? Tem que ter, tem que fazer, etc. E se eu voltasse no tempo, a maioria das coisas que eu fiz... Nesse sentido, que eu comprei em termos de instrução, eu não faria de novo.
Não é apologia contra estudo, não, muito pelo Sim. contrário. Mas da forma como eu fiz, da forma como todo mundo. Assim, é uma. Fazer porque todo mundo está É fazendo. uma parece que é uma necessidade, parece que é uma imposição, parece que está relacionado com alguma coisa assim de urgência que você tem que ter para ser. E a gente esquece, e é interessante, né? A gente falar, a gente que já é da geração, 2 gerações para trás, quando você compara, né? Lembra quando você estava na faculdade, que como é que você estudava livro? Você pegava na biblioteca, não era isso? Sim, tinha que pegar Deixava na lá o biblioteca. cartãozinho, lá o livro ficava lá 15 dias com o livro. Quando você queria fazer algum estudo, você abria os livros na biblioteca e tal. A gente não tinha o acesso que tem hoje, né? Sim. Então hoje é muito mais interessante, você tem acesso às coisas, né? Mas quando você faz uma comparação, né, de um material, o material intelectual, o conteúdo que se fazia 20, 30, 40, 50 anos atrás, a produção acadêmica, a produção literária, a produção de conteúdo, seja qual for o segmento, ela era inferior ao que a gente tem hoje, porque hoje você tem acesso a uma bibliografia vasta e naquela ocasião você trabalhava com meia dúzia de livros que você tinha acesso, ele é inferior. Uma vez eu vi uma pesquisa sobre isso, tem gente que acaba estudando isso e o resumo da história é não era. Mas peraí, mas se hoje eu consigo ter acesso à biblioteca universal do planeta e naquela ocasião era meia dúzia de livros, como pode a qualidade não ser diferente? No passado, parece que as teses, as dissertações, elas tinham um embasamento muito mais profundo que hoje. É, no mínimo, interessante parar para pensar sobre isso, né? E eu acho que a origem disso tudo, ela na linha do tempo, ela começou a ser construída por causa dessas metodologias, dessas fórmulas, assim, dessas metodologias para você poder aprender, para você poder estudar. Como é que como é que a sociedade faz, como é que ela direciona o seu interesse, o seu apetite para adquirir conhecimento hoje? Se a gente for falar sobre isso, acho que você vai concordar comigo. É tudo muito mais rápido, muito mais raso, muito mais express do que no passado, né? Então essa velocidade com que você passa pelos temas, dá aquela folheada no livro, percorre os tópicos, quando você encaixota, quando você divide, né? Você tem um conteúdo, você explode, divide esse conteúdo e dá pequenas pílulas de insights, e você acaba não determinando um tempo mais de profundidade para extrair daquele material, como eu acho que era mais no passado. A tendência é que você passe a viver um ciclo vicioso do tipo, olha, eu estou comprando, consumindo, tendo acesso a um conteúdo que é mais raso, né? A um conteúdo que ele ao invés de me permitir me aprofundar, ao invés de exercitar algumas habilidades que eu acho que são extremamente importantes para tudo na vida, que é como é que eu sou criativo, como é que eu tiro a solução, como é que eu crio uma inteligência, como é que eu penso de uma maneira diferente. Vamos dizer, essa esfera do ser humano, ela está muito mais empática, mais relacionada com o modelo mais antigo de se estudar do que com o modelo mais atual. E se a gente pensar um pouco, às vezes para você chegar a uma conclusão de um trabalho ou de um projeto, você precisava ler vários autores. E você lia o conteúdo todo do livro. Hoje você digita aqui no seu computador e vai direto para o tema que você quer. Você não consegue ter, às vezes, fazer o comparativo, né? Pensar um pouco além daquilo, ter outras visões. Acaba ficando muito monovisão, né? E você vai criando uma população que acaba se afastando do contraditório, se afastando de opiniões diferentes da sua, né? Pô, o que embasa você discursar sobre um tema? Pô, quem pensa assim?
Quem pensa assado? Quais as vantagens disso? Quais são os prós e os contras? Puxa, essa pessoa testou esse modelo aqui. Puxa, deu certo, não deu certo? Ah, esse é um outro modelo. Eu acho que se você ter uma intimidade com conteúdos, uma perspectiva de ser plural, de poder entender um pouco aquele que discursa de maneira diferente de você, isso cria uma possibilidade de você analisar, de você parar para pensar. Puxa vida. Senso crítico, mas... né? Freud dizia muito assim, não existe aquela pessoa que é 100% detestável ou aquela pessoa que tem um 100% de uma opinião que vai na contramão da sua. Você sempre aproveita alguma coisa, você sempre gera te instiga a você procurar algo diferente, né? Então eu acho que essa cultura dessa forma como a gente vai atrás do conhecimento hoje para se instruir, ela anda na contramão da criatividade, do pensamento crítico, da capacidade analítica, de você poder colocar um ideal de solução, né? E se você pergunta assim, isto é ou não é importante nas relações de trabalho? Caramba, isso é o que mais importa. O tempo todo você quer uma solução. Não é? Acho que o ativo maior que pode haver para um ser humano no trabalho, seja numa empresa, numa numa instituição, ou no seu próprio negócio como empreendedor, é a capacidade como você tem de enxergar o que você tem nas mãos, o que está ofertado para você poder produzir alguma coisa e vender essa coisa que você está produzindo, mas ao mesmo tempo com uma dose, sabe assim, de analisar os riscos desse negócio, quais são as transformações que você precisa, o que fica obsoleto rapidamente ou não. E essa homogeneização do conhecimento, das formas de administração, isso acontece dentro das empresas, acontece com sócios e com gestores? Acontece. Essa, para mim, é um grande ponto. E é super importante, né? Se todo mundo compra alguma coisa, as empresas acabam também aconselhando você a fazer a sua formação comprando aquilo que está disponível para você comprar. Então, puxa, eu preciso que você melhore a sua competência técnica nisso daqui. Então, você vai lá, vai ver qual é o curso que vai te ajudar nisso, né? E esses cursos estão todos ficando no mesmo formato. Outro dia eu vi duas pessoas conversando na internet, fazendo uma brincadeira. Era um shotzinho lá de um videozinho de 1 minuto e meio, duas meninas dizendo o seguinte, ficando brincando, né? Perguntando, escuta, qual que é o nome do osso do corpo humano, o menor osso do corpo humano? Aí eu ficava assim, eu não sei. Qual que então que é o maior osso do corpo humano? Isso, eu também não sei. Estavam estudando sobre anatomia e tal. Aí lá na quarta, na quinta pergunta, a que estava respondendo falou assim, mas calma! Também eu fiz EAD, né? Você que está exigindo muito de mim. Então, eu sempre me lembro disso. Parece que o conteúdo, a forma como a gente disponibiliza o conteúdo para o outro aprender, ela vem mudando drasticamente de décadas para cá. Há 10 décadas era diferente, há 20, uma década, na segunda década para trás também era diferente, isso mudou muito, né? Então, quando eu saí da universidade e fiz a pós-graduação, eu achei que aquilo não estava nem no momento para fazer aquilo. Mas você tem que ter o último modelo, você tem que estar preparado, né? Se não é o smartphone, é a pós-graduação, é o teu mestrado, é o doutorado, é o curso XYZ. E parece que é uma indústria da escassez, que ela sobrevive em cima da escassez e da urgência. Então, é te colocado o tempo todo uma urgência de você ter que saber, ter que aprender e ter que estudar. E ter que ter aquela nomenclatura.
junto do teu nome. Lembra como, lá no passado, quando dizia assim, né, os pais, os avós, não, você tem que ter estudo, porque estudo é tudo. Né? Eu não tive estudo, mas os meus filhos vão ter estudo. Isso era uma máxima alguns anos atrás nesse país, né? Não é tão distante assim. Então, evoluindo para os tempos atuais, o que acontece, o que eu percebo é que é uma necessidade. Parece que você precisa o tempo todo, rapidamente, ter que conquistar essas formações, conquistar, melhorar a tua inteligência, etc., para você poder ser um melhor profissional amanhã. Ninguém para poder pensar. Na verdade, mas na hora que você está lá, no meio da escassez e da urgência, e está todo mundo te incentivando a ter isso, ninguém para te aconselhar o seguinte: leva tempo para você poder assimilar, leva tempo para você poder entender de alguma coisa, né? Então, atropelar esse tempo, adiantar esse tempo, eu acho que é um erro gigantesco, e é o que eu mais vejo acontecendo, né? Então, quando eu tenho que ter o último modelo, quando eu tenho que toda hora sair da faculdade, tenho 23 anos e vou fazer um curso, e vou fazer o outro, etc. Puxa vida, depois que a gente trabalha lá, completa um primeiro ciclo de 10 anos, aí você vai começar a ter noção do que é que te faz falta, onde é que estão os seus gaps. Até para enxergar os seus próprios gaps, hoje em dia, as ajudas também elas não são tão suficientes assim. Dá um coach aí pro cara lá, deixa eu falar 6 sessões de coach, meia dúzia de mentoria, para ver se eu me livro desse gap, se eu consigo melhorar as competências que estão nesse primeiro layer na minha empresa. Isso é muito comum, né? Então, exercícios como esses são importantes? Sim, só que eles têm um tempo de maturidade. Você não muda o comportamento da noite para o dia, você não amadurece da noite para o dia. E a gente sabe que você amadurece tomando tombo, você amadurece errando, você amadurece olhando muita opinião diferente da tua, você amadurece muito mais com contraditório do que só espelhando naquilo que você pensa, né? E o que eu percebo é que existe essa cultura desse imediatismo, dessa efervescência para a escassez e para a urgência, que vai fazendo com que todo mundo empregue o seu dinheiro em pílulas de conhecimento que são muito rasas, que não formam esse cidadão que pensa, que tem a crítica, que tem a análise. E tem a questão também de você se identificar ou não com alguma área, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma formação aqui porque a minha empresa está exigindo. Ok, acho que às vezes é necessário. Mas qual é a minha paixão? O que eu gosto dentro daquilo que eu faço? Eu posso ser muito melhor se eu seguir essa vontade. É ou não é? É. Tô certa? Não, acho que você está certo. Acho que se você achar uma coisa que você se identifica, que você gosta, puxa vida. Dentro hoje da em dia área isso até de parece trabalho. um sonho, né? Para algumas pessoas é até um sonho, né? Até ser uma coisa, trabalhar ou fazer alguma coisa que você goste, né? Para algumas pessoas é até um sonho. Mas dentro da própria função que você exerce, às vezes tem algo que você gosta mais, se identifica mais, ou então até como você faz, tocar violão, porque aquilo vai ativar áreas do cérebro que vão te deixar mais apto para determinadas coisas. Ir a uma peça de teatro para abrir a sua cabeça em relação à cultura, ou fazer um esporte, tudo isso pode também ser agregado e tão importante quanto uma formação que não deva ser feito. Acho que sempre é bom, sempre a gente absorve alguma coisa. Mas talvez seja tão importante quanto uma formação que vai ser útil para algumas coisas, mas no contexto geral talvez não te dê essa criatividade, essa agilidade de pensamento, de decisão. E me parece que está tudo muito mais gerando em torno de um nome, um cargo ou uma formação lá X que te dá aquela sigla antes do seu nome, do que propriamente em se tornar uma pessoa e um profissional mais rico.
Eu acho que é exatamente isso. As pessoas estão atrás da sigla, do título, do status. Título, era isso. É o título, né? Elas precisam disso, porque é como se isso fosse a métrica que te reconhecesse num nível mais avançado, no próximo step, no próximo nível, né? Como eu disse para você, assim, não é em hipótese alguma apologia contra estudo. Muito pelo contrário. Acho que uma das coisas mais interessantes na vida é você estudar. Estudar, eu adoro. Quando se a gente pode fazer isso, seria legal. E é melhor ainda quando você estuda coisas que não estão só relacionadas com aquilo que você faz no dia a dia, no teu trabalho. Né? Então, quanto mais você pode abrir o leque temático aí dentro da tua cabeça, mais você consegue correlacionar as coisas, né? Eu sempre costumo aconselhar algumas pessoas, aquela pessoa que está com uma trajetória ali naquela empresa, que é um financeiro, é um CEO, muito tempo, cara, estuda outras coisas, alguma coisa de arte, alguma coisa de filosofia, de antropologia, coisas que vão te dar perspectiva de relacionamentos, porque uma das coisas que a gente sempre conversa aqui, comunicação e relacionamento é sempre um ambiente muito... são os pontos mais difíceis de você poder afinar, né? Numa estrutura corporativa, numa estrutura societária, nas empresas, né? E eu vejo pouca gente enveredando para poder estudar isso, para poder abrir a cabeça para isso também. Então você vai atrás das mesmas coisas, do mesmo jeito, os cursos mesmo empacotados, conteúdo condensado, picado, rápido, express. Como é que você forma uma pessoa com capacidade analítica dessa maneira? Eu não sei. Eu vejo que há um distanciamento disso daí. E acho que tudo é muito corrido, né? Eu me lembro quando eu, mais lá atrás, no início de carreira, eu fui sócio muito cedo e a cultura daquela empresa, vai ficar bravo comigo, eu falei, a cultura daquela empresa, vambora, vender, bora. Tinha que tocar, era o início de tocar o sininho quando você fecha negócio. Tocar o bumbo. Aí passou um tempo, eu falei, cara, eu tô correndo aqui para bater o bumbo, para tocar esse sino o tempo todo. Né? Aí eu me senti, por que eu tô correndo? Por que as pessoas correm para isso? Naquela ocasião eu não tinha condição de fazer uma análise como eu fiz alguns anos depois, né? Então o que eu vi, o que eu enxergava ali é que se formava naquela cultura especialistas com uma visão um pouco mais rasa da sua própria especialidade. Então, eu era rodeado de pessoas que sabia falar de uma maneira rápida, básica, sobre um tema. E tinha que ser assim, porque era tudo tão rápido, tudo tão veloz, que não dava tempo de você poder se aprofundar. E ali eu falei, cara, mas quem é que está dominando aqui o tema como um todo? Quem é que tá olhando para esse business e falando assim, para onde vai esse negócio? Que tipo de profissional eu estou produzindo? Como essas pessoas que estão aqui e vão estar comigo daqui a 5, 10 anos, como é que vai ser essas pessoas para poder olhar para esse negócio e transformar? As pessoas estavam o tempo todo fazendo só daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, do ponto A do ponto B, e vai rápido, e vai vender, e vai fazer... uma máquina de entregar, e até entregava bem algumas coisas no que diz respeito àquele pedacinho, mas o olhar crítico, a capacidade analítica para tocar o negócio, para fazer a diferença, para traçar alternativa, para achar a solução, para confrontar, ser disruptivo com o que o próprio mercado estava colocando como tendência. Eu não conseguia enxergar. Né? Sim. E depois, olhando mais para frente naquele exemplo, isso acabou se constatando. Tem algumas pessoas que estão até hoje fazendo esse pedacinho do A até o B, do A até o B, como um rótulo de sou um grande especialista. Nada contra você ser especialista ou generalista, mas eu acho que numa perspectiva que eu queria alertar, né? Olhando para as coisas que a gente sempre traz aqui no nosso bate-papo, que quais são as grandes dores que existem no mundo empresarial, na empresa de sócio,
na formação dessas pessoas, na exigência que essas pessoas têm que ter no relacionamento com os executivos e com os donos. Eu acho que essa formação, a maturidade para você poder desenvolver um lado um pouco mais analítico, a forma como a gente está estudando hoje, ela não ajuda muito. Parece que tudo tem método, né? Tudo como diz você, tudo tem 5 passos e etc. E eu lembrei hoje, até comentei antes sobre aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, que diz que um dá presente, outro gosta do toque, outro não sei o que e tal. E aí foi publicado uma pesquisa sobre esse livro, que já vendeu mais de 20 milhões de cópias. Quer dizer, pensa que impactou muita gente, as pessoas estão seguindo isso. E aí esse estudo concluiu que, na verdade, não dá para afirmar isso, porque cada um é único e cada um percebe o amor, a raiva, qualquer outro sentimento à sua maneira, de acordo com as suas referências, com várias outras coisas. Então, me parece que é tudo muito assim. De repente você tem algo que coloca todo mundo no mesmo caldeirão e começa a ser replicado. Alguém disse, vira uma verdade, pronto, acabou. E vai seguindo, né? Uhum. E cadê quem faz a crítica disso, né? Tem que esperar anos para sair uma pesquisa e dizer, cara, não funciona assim. Uhum. Né? Então é bem... Eu até estava procurando aqui o nome da revista que publicou isso, porque é interessante. Sim, na revista Current Directions in Psychological Science. Então, quer dizer, uma revista que provavelmente tem algum peso pelo científico, e foi lá e viu, cara, mas já vendeu 20 milhões de cópias, já virou uma verdade entre as pessoas, e agora alguém está levantando uma bandeira. Pois é, você sabe que eu lanço uma pergunta, será que virou uma verdade mesmo? Eu sei que do ponto de vista de venda é inegável, né? Então, tá aí, as vendas estão aí e isso é uma métrica que a gente tem que dar de olho. Mas será que isso virou uma verdade? Teve um dia não desse... Não dá para generalizar, né? Porque a prateleira do autoajuda ou a pílula do conhecimento express, seja qual for, né? A gente sabe assim, você quer ganhar dinheiro, você faz isso porque as pessoas compram isso e no final das contas a gente vê que está ajudando pouco. Porque você entra numa de ter que ter o último modelo, tem que saber, então você passa a consumir. E é muito interessante que na linha do tempo que esse consumo não te leva não te leve muito a lugar nenhum, porque senão você para de consumir. Né? Então, 5 passos para isso, 5 passos para aquilo, né? Como é que fica paciente? Como é que ganha dinheiro? Como é que faz isso? Como é que você tem transparência? 5 passos para melhorar sua comunicação, os 10 caminhos para você poder ficar mais tolerante, ter mais paciência. Então, isso virou uma espécie de uma receita que todo mundo vai consumindo, só que você não, o que eu sinto é que as pessoas não tem uma profundidade para isso daí. Então você está sempre comprando essas coisas, né? Eu fiz um teste um dia desse, comprei um curso. O cara falou, você vai aprender a tocar um método de jazz, de guitarra, em 4 meses. E aí eu falei, vou lá comprar esses aí. Desses que a gente paga assim, tipo R$14,90, essas coisas assim. Aí comprei, e aí lá tinham 100 aulas. Cada aula tinha 2 minutos, 2 ou 3 minutos. E uma das primeiras aulas era assim, você pegar o braço do instrumento e você tinha que saber todas as notas do instrumento, né? Então eu estava lá, tinha um desenho, mostrava, etc. Tal. Aí o cara falou assim, agora, seguinte, não passe para a próxima aula antes de você poder saber bem todas essas notas desse braço. O que ele não explica é que ele mesmo, que é um músico muito interessante, ficou 20 anos estudando as notas nesse braço. E você precisa pelo menos de uns 5 anos. Se você for seguir a regra, aquilo que ele me diz, você não vai passar para a próxima aula só daqui a 5 anos. Né? E o curso tinha um mote de você poder aprender a ser um guitarrista de jazz em 4 meses. Né? Então, essa capacidade de você poder ter o senso crítico que eu acho que vai diminuindo na medida em que você acha que esse tipo de último produto de consumo te faz melhor.
E, na verdade, quando você não consegue ir adiante, você se sente mal. Você sente como se fosse incapaz. Eu não dei conta daquilo, Não é? né? É muito assim, aqueles dois gatilhos, para usar a linguagem que todo mundo mudou, dois gatilhos mentais, o da urgência e o da escassez. Isso é uma pena. Dedicar esforço, energia e o seu dinheiro suado, baseado na urgência, na escassez, não vai construir em você um espírito crítico. Não vai construir em você uma veia analítica. Não vai fazer você uma pessoa criativa. Não vai te habilitar a trazer soluções. Esse, para mim, é o grande ponto, né? Cris, uma vez eu escutei o seguinte. Quando você está numa determinada função, com muita experiência, etc., e você sai, alguém entra no seu lugar com menos experiência, muitas vezes ganhando menos, mas realiza o trabalho. E eu escutei de um gestor assim, o que importa para o empresário é que esteja realizado. Não interessa ir mais barato, de forma mais barata. Então, não interessa se foi realizado com primor, por alguém que já tinha muito mais experiência, etc., ou se foi realizado e entregue por alguém que está começando de um modo muito mais barato. Você acha que isso acontece mesmo? Peraí, como é que é? Se a pessoa... Por exemplo, o meu trabalho vale X e Y, mas aí eu saio. Eu já tenho muita experiência, consigo pensar criativamente, vejo o negócio como um todo. Tá. Mas eu saio. E aí entra alguém sem experiência, mas entrega o básico. Para o empresário, ele só pensa assim, não, estou gastando menos, pagando menos e estou tendo o trabalho, o retorno. Tá. Isso é real ou se busca os diamantes, digamos assim, já lapidados pelos anos de trabalho? Entendi, agora entendi. Eu acho que as duas coisas são verdadeiras. Minha opinião, as duas coisas são verdadeiras. Você quer ver? Dá para explicar isso daí. Você me fez lembrar de uma vez, uma aula até, lá atrás no modelo, quando a gente estava falando sobre, deixa eu ver se eu vou lembrar bem aqui, quando falava sobre as figuras que iam surgindo na linha do tempo em volta do eixo de uma empresa. Então você tinha lá, eu explicava o que era o papel do coach, o papel do consultor, o papel do mentor, e chegava um ponto em que era como se fosse, era mais ou menos assim, acho que eu estou lembrando bem aqui. A geração de baby boomers, aquela bolha de bebê, etc., tinha que investir na indústria de bens de consumo e botaram um monte de dinheiro lá. E daqui a pouco a gente percebia que, por mais que você injetasse dinheiro, colocasse inovação, marketing, etc., aquele produto em algum momento parava de ser vendido, né? E ninguém tinha solução para aquilo, tinha que ser criativo, tinha que inovar, etc. Tal. E como isso fazia com que os empresários tivessem o tempo todo que se a ver com o resultado, nos momentos de baixa, dava sempre aquela, puxa, vamos pegar um cara que é mais sênior, demite, contrata 2 jovenzinhos pela metade do preço, porque vai entregar a mesma coisa. Aí fazia isso. No começo dava um resultado, né? Inovava, dava resultado, etc. Daqui a um tempo, eles percebiam o seguinte, puxa vida, está faltando uma senioridade nessas duas pessoas para poder, sobretudo, fazer a liderança da população, né? Então eu percebia que, às vezes, até uma competência técnica, que era o básico, que trazia o retorno, ela até era interessante, mas na medida em que essas pessoas iam passando o tempo, eles iam crescendo, percebia que faltava musculatura em termos de liderar comportamento e como é que eu faço para trazer o time para ir para o lugar para onde eu quero. Aí o que você fazia? Pegava aquele antigo VP que foi demitido, trazia ele como coach, trazia como mentor, trazia como consultor, né? E estou resumindo aqui um ciclo que era mais ou menos assim: saía a pessoa mais velha, entrava mais novo, eles mais novo não dava conta, aí chamam o mais velho de novo para dar mentoria para essas pessoas, aí dava mentoria, esse aqui ficava velho, saía que estava caro, aí entrava o mais barato, e isso virava um ciclo, né? Um ciclo de acordo com as altas e baixas de resultado e a competência instalada para que você pudesse, sobretudo, liderar pessoas. Então, quando é competência técnica, quando é alguma coisa específica,
Às vezes aquele que é mais barato e é básico, entrega. Mas na medida em que você exige dessa pessoa algum comportamento de líder, você não consegue, no curto prazo, ter o mesmo retorno por uma entrega básica. Você precisa de mais tempo de formação. Né? Então, essas duas coisas acontecem e elas fazem parte de um ciclo na empresa. Mas só que são duas coisas distintas. Não é que uma substitui a outra. Então, eu vou tirar essa pessoa e vou colocar 3 pessoas mais baratas. Isso vai te resolver, quem sabe, um problema. Isso vai dar uma saída para um encaminhamento, mas não é a solução, sobretudo do ponto de vista de liderança nas empresas. Né? Então, você falou isso, eu me lembrei dessa história, porque essas duas coisas elas acontecem, elas são verdadeiras e elas são estratégias que são usadas no dia, mas aqui elas são coisas distintas. Você tem que olhar para isso de maneira separada, não como uma solução que uma sobrepõe ou uma substitui a outra, sabe? Esse para mim é o ponto principal, né? Tem que ter muito claro isso, qual é a necessidade que você tem naquele momento para poder fazer uma substituição, ou mesmo que sejam jovens que saíram, foram lá para pós-graduação, para o MBA e tal, às vezes eles não vão entregar exatamente o que você espera. Pode entregar, como disse você, tecnicamente. Eu acho que você pode conseguir algo, desde que a tua empresa tenha uma ciência de que, poxa, uma entrega básica aqui funciona. Nesse departamento aqui, não. Aqui eu tenho que ter um outro tipo de entrega. Tem que ter um pouco mais de senioridade. Você pode ter isso nas empresas, né? A minha área administrativa é simples, a área financeira é simples, eu não faço operação estruturada, eu não tomo dinheiro em banco, meu fluxo de caixa é muito simples. Eu não preciso ter uma pessoa extremamente experiente em relacionamento com o banco ali. Não precisa. Você pode colocar uma competência X. Nossa, a minha empresa aqui, ela é uma empresa que necessita de muito contato com o banco. Eu tenho que ter operação estruturada, é uma empresa alavancada, eu preciso trazer dinheiro antes para poder comprar matéria-prima. Aqui eu tenho que trazer gente com bastante experiência, porque é aqui que eu dou nó em pingo d'água. Isso também é válido. Né? Então você pode, numa empresa, ter diversas... a composição de competências nas áreas, ela flutua bastante. Né? E você acha que essa questão, voltando a essa questão da experiência, o mercado parece que ele está se abrindo aí para os 40 mais, 50 mais, 60 mais, não sei até que ponto, mas já existe esse movimento. Isso é uma retomada da valorização daquelas pessoas que aprendiam lendo nos livros, criando o senso crítico. Você acha que isso pode ser uma retomada? Será que é? Não sei, estou te perguntando. Eu acho que tem uma geração que está... A geração que já tem 40 anos hoje, vamos colocar assim, tá? 35 para 40. Jovem. Que é uma geração que tem muito mais dificuldade de lidar com revés, que tem muito mais dificuldade de achar a solução, não encontra os mesmos caminhos de solução que a gente encontrava ali atrás, né? E acho que em alguns momentos se abre uma porta no mercado, sim, para pessoas que já são um pouco mais maduras ou que sabem lidar melhor com situações de dificuldade, de revés e de negação. Eu costumo dizer assim, tem uma geração que é digital e analógica ainda, né? E aí tem as gerações só digitais, sem tirar o merecimento de ninguém. Mas essa aqui, que é a digital e analógica, ela teve que fazer, porque ela era analógica, ela teve que fazer virar uma chavona, né? Para entrar no mundo digital. E me parece que essas pessoas têm um senso de adaptação um pouco melhor. E mais criatividade, porque ele é de um tempo em que não vinha tudo pronto. Aquilo que a gente estava falando, eu acho que faz sentido. Estava falando sobre a forma como eu consumo instrução, a forma como eu bebo nas fontes para poder me instruir, né?
eu acho que ele automaticamente, essas coisas espaçadas e mais rasas, mais fragmentadas, elas vão construindo uma população que tem mais dificuldade de fazer a gestalt, de ter a noção do todo. Por isso acho que a resiliência e a forma de você poder lidar com os revés, eu tenho quase certeza que ela acaba sendo prejudicada quando você é exposto a essas pílulas de conhecimento que não te dão essa gestalt, essa visão do todo. Né? Eu acho que isso é uma consequência que a gente já vê nas empresas, no mundo corporativo, coisa que você não via muito tempo ali atrás. Isso já está aparecendo. Né? As pessoas trocam de emprego mais rápido, elas querem, assim, puxa vida, eu estou acompanhando isso, né? Ah, legal, é posição para analista, tá? E vira gerente quando? Em um ano? Não é isso? E qual que é o salário, né, do gerente? Quanto tempo? Você tem plano de carreira? Me mostra o teu plano de carreira para ver se eu quero estar aí. Se você for avançar 2, 3 décadas ou 4 atrás, nem cabia esse tipo de questionamento. Outro Concorda? dia, eu conversando com um jovem de 22, 23 anos, que estava entrando no mercado de trabalho, primeiro emprego, carteira assinada e tal, me disse, não, meu objetivo é até o fim do ano ganhar 5 mil reais. Aí eu falei, puxa, mas você ainda não terminou os estudos, você quer ganhar 5 mil reais? Né? Não é tão fácil assim. Bom, não quero saber. Até o final do ano eu tenho que estar ganhando 5 mil reais, senão eu troco de emprego. Né? Ok. E troca mesmo, né? Ou seja, parece que quando eu falo de fazer a gestalt, assim, o que é fundamental você construir para ter esse salário ou ter um salário até maior do que esse? Parece que quando você vê alguém dizer isso, parece que está distante, que não faz, parece que essa pessoa não tem acesso a saber o que é que está por trás de uma formação para você poder chegar num salário, por exemplo, de ser ter uma posição de liderança numa empresa, né? Demora para isso, tem um tempo para isso. Ninguém está dizendo que se é 5 anos, se é 10, se é 15, não é essa a questão, né? Mas você tem atributos que você precisa desenvolver que depende da trajetória, da quilometragem, dos tombos, dos erros, da forma como você arrisca, o teu apetite a poder querer transformar, você poder querer dar opinião, querer inovar, querer ser criativo, saber conduzir. Puxa, se eu for para esse caminho aqui, eu trago equipe, se eu for para cá, eu não trago. Quanto tempo demora isso? A impressão é que quando alguém fala isso, é que não tem a menor noção de que ela vai precisar aprender tudo isso. Basta fazer lá. Tem uma prepotência por trás dessa fala, né? Como se eu já soubesse tudo. E na minha geração, quando eu era mais jovem, isso já estava assim. Foi quando eu fiz a minha primeira pós depois da graduação. Eu achei que naquele ano de pós eu teria acesso a um conteúdo que me deixaria muito mais habilitado para poder atuar. E você sabe que durante um tempo eu trabalhei com seleção de executivos, né? Chegava uma hora não, na verdade, a maior parte da minha trajetória naquela época, eu nem olhava para o que ela estudou, porque não interessava para nada. Porque eram as mesmas coisas que eu via. Era a mesma universidade, o mesmo curso, a mesma já coisa, naquele etc. tempo. Já naquele tempo já tinha isso. Não era, você não tinha essa coisa que tem hoje, né? Faça 2 pós-graduação por R$ 89,90. Você não tinha isso, mas você já tinha essa necessidade, né, embutida nas pessoas de querer fazer essa formação, porque se eu fizer essa aposta, nossa, eu vou virar gerente. Já era o início, isso já era o início, era embrionário, mas era o início lá atrás, né? Então, essas coisas é que eu acho que elas, quando você quando você cede para eu preciso ter o último modelo, senão eu sou um ser inferior. Eu preciso dessas pílulas de conhecimento, porque é isso aqui que vai me habilitar para poder ter uma projeção na minha carreira profissional. Quem tem um senso crítico, quem tem uma capacidade analítica, quem tem uma capacidade de poder se interrogar, de tomar as rédeas da sua própria formação,
não vai comprar isso. Só que você só tem isso se você parar de comprar e estudar dessa maneira, né? Então, como é que a gente volta, se é que dá para falar voltar, como é que a gente volta a fazer mais com menos? Como você, pegando a analogia, as analogias clássicas, o bom vinho é aquele onde está lá a uva no lugar mais árido possível, que sofre para ter água, que sofre, aquilo que é mais escasso, que tem mais dificuldade, dá o melhor vinho, né? Como dizer que isso é importante na sua própria formação, para o seu consumo, para você consumir as coisas que você precisa para se tornar esse profissional crítico, analítico, criativo, que traz soluções? Parece que essas coisas vão sendo deixadas de lado. O que você quer, na verdade, é estar formando, vendendo um monte de coisas para especialistas que não te habilitam de especialistas em nada. Esse é o ponto. Isso é assim na tua casa, com o teu filho, é assim na empresa. Os sócios sofrem quando tem que contratar pessoas com esse tipo de formação, né? Os sócios sofrem quando exigem de alguém que está mais maduro. O meu amigo, senta aqui, assim, para onde é que eu vou? O que vamos fazer? Não, agora eu não quero que você me entregue só isso. Me fala assim, o que a gente tem que fazer? O mercado está mudando, a concorrência está mudando, eu não sei para onde ir. O que você me diz? É aí que eu vejo anos e anos de investimento numa informação mais de prateleira, elas não te habilitam para poder ser esse profissional, para discutir com um sócio dessa maneira, sabe? Então, chegou a hora da pergunta clássica. Qual é a saída para o empresário que precisa de gente mais criativa, que saiba lidar com os reveses, que saiba lidar com o contraditório e que tenha esse espírito crítico? Como é que ele tem que formar, ele vai ter que exigir das instituições de ensino? Qual seria a saída para o mercado, de uma maneira geral? A coisa que me vem na cabeça, assim, quem é que está aqui para dizer que fazer mais com menos é importante? Se alguém disser isso, se agarre a essa pessoa. Sabe? Então, qual é a saída? Por exemplo, procure quem tem esse tipo de mantra. O problema é que a nova geração de sócios e de empresários também já está nascendo com esse tipo de instrução e de educação, né? Mas dá para dizer assim, procure pessoas que pensam diferente de você? Seria um caminho já? Poderia ser. Não procure pessoas que só pensam como você. Não siga só os mesmos, né? Hoje em dia nas redes você tem o que é a rede social? É você seguir os mesmos. Aquele que não é o mesmo que você cancela. Você segue os mesmos. Então, procure aquele que demonstra amplitude. Procure aquele que consiga trazer para você o que você e o que a outra pessoa que é diferente de você faz, né? É o contraditório, é o erudito, é o generalista, é a pessoa que fundamenta suas opiniões. Primeiro deixa eu ver tudo que o mercado está dizendo, etc. Quais são os... agora que eu vi tem isso, 1, 2, 3, 4, 5, eu acho que a gente tem que ir para cá. Onde é que está essa pessoa? É essa pessoa, a saída é isso, né? Quem é essa pessoa? Onde ela está? Aonde ela está estudando? Onde ela está se formando? Certamente não é nesses cursos express. Certamente não é comprando essas pílulas de conhecimento, né? Essa pessoa ela não se forma ali. Isso eu tenho certeza absoluta, né? Então, você dá a chance para trazer pessoas perto de você que estão investindo o seu tempo e o seu dinheiro nesse tipo de conhecimento. Não é essa pessoa que vai achar a saída aí que você tá falando. Qual é a saída? Essa pessoa não vai achar isso. Muito bem, então hoje a gente vai terminar assim com o dever de casa, né? Vamos pensar onde estão essas pessoas, né? Quem são as pessoas que podem me auxiliar a ampliar os horizontes? Eu acho que a gente podia convidar as pessoas a hoje terminar o dia pensando a respeito disso. O que você acha? Tá bom, pode ser. E para você, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de fazer essa tarefa aí de casa e nos enviar sugestões e contar pra gente o que vocês acham
do Tem Saída e das nossas atuações aqui. Tá bem? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Cris. Até, Vanusa. Tchau, pessoal.